Só tem um caminho para a gente ser mais lucrativo, é colher mais, olhando o nosso potencial. Então não significa que todo mundo pode colher 50, 75, 100, 135. Não, 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 não. É entender qual é o nosso potencial e a partir daí focar, colher mais. Independente da safra. Nós avaliamos desde a safra 2020-21 até a safra atual. Tivemos glifosato a 70 pila, glifosato a 7 pila. Tivemos soja 100 pila, soja 200 pila. Tivemos de tudo. Em todas as safras, Felipe. Quanto mais a gente colheu, mais a gente ganhou. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Como produtor, o que a gente imagina? Se eu gastar menos, eu ganho mais. Então nós fizemos a relação custo com lucro para, de novo, sair do sentimento da emoção ou da opinião e ter o dado. O que a gente viu nos 5 anos? Não existe relação entre o quanto que eu invisto e o quanto que eu ganho. Ou seja, não é uma questão de investir menos ou uma questão de investir mais. É uma questão de investir certo. E para investir certo, o que precisa? Diagnóstico. Não tem outra opção. E vou dar um exemplo bem simples da medicina. Vou eu no médico, faço um diagnóstico. Tenho 3 problemas. Uma hérnia no umbigo, tá me saindo as tripas para fora, diagnóstico número 1. Errei uma martelada, tava com 17 por 27, botando. Peguei um prego de caibro e errei. Peguei no canto da unha encravada. Problema número 2. E tô com uma pequena dorzinha de cabeça. Então vamos lá. Tenho 3 diagnósticos. Porque se eu não focar na hérnia, o negócio vai complicar. Mas aí, o que eu faço? Eu vou lá e coloco, vou na farmácia e compro um produto para dor no joelho. Bom, vai me solucionar algum dos problemas? Não, não vai me solucionar. Então eu investi errado. Não deu certo. Muito bem. Aí eu tô com os 3 problemas e aí eu quero economizar. Eu vou lá e tomo um chá de camomila para dor de cabeça, para minha unha encravada e para minha hérnia. Você vai me ajudar na minha hérnia? Não. Na minha hérnia eu tenho que me operar. É a única solução que tem para hérnia. Não tem outra solução. Então eu economizei, mas não melhorei no problema. Eu gastei menos, mas não melhorei. Então, a agricultura é exatamente igual à medicina. Não é uma questão de tomar anador, calmador, remédio para frieira. Não, não. É a questão de diagnosticar o problema e fazer o investimento certo. Então, ao longo dessas 5 safras, nós conseguimos chegar nesse resultado. E assim, Felipe, não é só nós, não é só soja, não é só arroz. Eu estou indo para a China e nós vamos nos reunir com pesquisadores dos Estados Unidos, da Indonésia, da África do Sul e da China, para discutir esses resultados. Essa relação que eu acabei de dizer, colher mais investindo certo, foi a mesma relação encontrada para todos os países. Exatamente a mesma relação. Isso é fantástico, né, Alencar, porque traz uma clareza muito grande, né? Bom, a gente precisa investir certo, não é mais e nem menos. Não é investir baseado na opinião comercial, né? Esse momento a gente já passou, nós estamos em outro momento, nós estamos num momento técnico, nós estamos num momento em que a gente precisa ser extremamente técnico e assertivo nos nossos manejos que estamos fazendo. É a fatia que nos compete ter manejos assertivos. Então, baseado muito em dados, realmente, não em opiniões, porque a pesquisa está do nosso lado. Uma consultoria experiente está ao lado do produtor, né, que usa a pesquisa, que usa a informação que nós temos. Então, realmente, esse é um fator muito importante. Então, é a relação, né? Investir certo, eu vou produzir mais e vou ter mais lucratividade ao final do dia, certo? Correto. Esse é o único caminho. E por isso, Felipe, que eu compartilho, eu viajo bastante. Viajo realmente bastante para os Estados Unidos, viajo para a África, viajo para a China, muitos países na América. Sabe o que eu vejo crescer? Em todos os países, consultoria. Mas por quê? Porque a gente precisa de diagnóstico. A margem não está pequena só no Brasil. Ela está pequena nos Estados Unidos, está pequena na Argentina, no Paraguai, na China, está pequena em todo mundo. Como é que a gente faz para melhorar? Errar menos. Como é que a gente faz? Errar menos fazendo diagnóstico. E como é que a gente faz diagnóstico bem feito? Com pessoas que têm conhecimento. Então não é conversa fiada, hein? Isso é muito importante, né? Qualquer consultoria. É o que tu falou. É base em pesquisa e conhecimento para enxergar o problema, porque senão é a mesma coisa que eu ir no médico e o cara não saber o que eu tenho, não adianta nada, só gastei com o cara, não me trouxe soluções. Eu preciso ter pessoas realmente com conhecimento, com alicerce em pesquisa dura, não com opinião, olha, não tem, isso não funciona, a magia não funciona. É assim que nós vamos ser lucrativos. Alencar, como que os produtores, destaques assim que você já viu em termos de produtividade, como eles enxergam o yield gap? Assim, como que eles trabalham? Qual é a mentalidade de preencher essas lacunas de produtividade? Ou seja, com certeza a eficiência deles é mais alta, né? Mas qual que é o mindset? Qual que é a visão que eles têm sobre o todo, né? Sobre a consultoria, sobre a pesquisa, sobre os dados, sobre a lacuna. Como que ele preenche isso? Sendo bem sincero contigo, Felipe, eu acredito que o produtor, como tu comentou, ele tá começando a entender o conceito de yield gap. Muitas vezes ele achava que produzir mais
era o único caminho, independente de qualquer coisa, independente do potencial, do investimento. Então, agora que o produtor está entendendo que em Cachoeiro ele tem um potencial, em Espumoso ele tem outro, em Sinop ele tem outro, então ele está entendendo que o solo dele, a cultivar dele, o clima que ele tem, permite um máximo. Esse máximo varia com o lugar, não tem uma receita de bolo. E aí ele entendendo isso, ele está vendo que tem uma oportunidade boa de manejo. Alguns lugares é menos, como a metade sul do Rio Grande do Sul, outros lugares é maior, como a metade norte do Rio Grande, e outros lugares é muito, muito, muito maior, como o Cerrado Brasileiro. Então, Felipe, eu sinto que hoje, principalmente pelo desafio que a gente está passando, o produtor começa a entender o conceito de eficiência produtiva. Não olhar o número de sacas por hectare, mas entender, eu estou sendo eficiente na minha lavoura ou eu não estou sendo eficiente? Eu acredito que é por aí que nós estamos indo. Estamos caminhando, engatinhando nesse caminho. Maravilha, Alencar. Eu acho isso fantástico, né? E é muito gratificante a gente ver o produtor caminhando nesse aspecto, né? Porque é esse o caminho. A produtividade, né, e entender as relações numa forma técnica, né, é o caminho pro produtor. Cara, a gente falou muita coisa aqui, nós já estamos nos encaminhando para o final até por uma questão de agenda mesmo, mas o que eu queria te pedir, assim, te perguntar nesse momento, para deixar uma mensagem para o nosso produtor, né, porque aqui o Rumo ao 100, ele é o caminho, né, como eu sempre falei, a gente não está conversando aqui exclusivamente para atingir 100 sacos, nós estamos conversando aqui para nós entender qual é o processo, qual é o caminho que o produtor deve caminhar aí para chegar nos seus objetivos, né? Então, se tu pudesse resumir assim, Alencar, qual que são passos importantes nesse caminho o produtor conseguir reduzir essas perdas de produtividade? Quais são, talvez, alguns principais fatores que a tua experiência, tanto tua quanto a tua equipe, que eu sei que tu é um professor e é um profissional que realmente suja a bota no campo, né? Então, isso é um diferencial. Então, quais são os fatores que vocês observam para deixar uma mensagem final, assim, para os nossos ouvintes, que é determinante para reduzir o yield gap, para reduzir as lacunas e que dentro desse caminho, né, o produtor vai evoluir com os seus objetivos dentro da fazenda? Eu resumiria com alguns passos. Vamos pensar numa escada, alguns degraus. O primeiro é o produtor entender que cada lavoura tem um potencial produtivo e que hoje nós temos ferramentas para fazer diagnóstico, ou seja, saber qual que é o nosso teto produtivo. Segundo é diagnóstico. Não acreditem em milagres, não acreditem em receita de bolo, não acreditem em opiniões. Façam um diagnóstico da lavoura de vocês. Com base no diagnóstico, façam o investimento. Para mim, são esses os 3 degraus que nós precisamos caminhar de forma sólida, pensando em ficar com aquela última linha no azul, porque o que importa para o produtor é ganhar dinheiro. Então, a grande mensagem que fica é colher mais, investir no certo.